Estamos começando mais um podcast e a nossa convidada de hoje é especial. Ela tem viralizado aí na internet e é a psicóloga Liliane Kátia Mamprim. Ela tem mais de 27 anos de experiência clínica e já ultrapassou a marca de 40 mil horas de atendimentos. Ao longo da carreira, destacou-se como especialista em educação, ministrando palestras, treinamentos e cursos voltados para professores, escolas e instituições. Graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, possui formação sólida em psicanálise e experiência em psicologia clínica, educacional e escolar. Desenvolveu projetos em escolas públicas e particulares, além de ter colaborado com a PAI de Cambé, no Paraná, prestando assessoria a educadores. Com uma trajetória marcada pelo aprofundamento em temas como distúrbio de aprendizagem, saúde emocional, relacionamentos e comportamento humano, Liliane também tem formação em psicologia corporal haitiana, psicologia aplicada à educação e técnicas de avaliação psicológica como Rorschach. Hoje é referência na área ajudando pessoas a compreenderem e superarem desafios emocionais, especialmente em temas como relacionamentos tóxicos, abusivos, gaslighting e narcisismo, entre outros, né? Mas eu queria, te dar os bem-vindos aqui. Quero saber como é que você tá. Tem um vídeo seu aí que viralizou. Como que você vê isso, a participação das pessoas? Primeiramente, muito obrigada ao convite, me senti muito grata, né? Lisonjeada em poder estar aqui novamente. Quando eu vim a primeira vez, eu não esperava, né, que o vídeo tivesse tamanha viralização, né? Foram mais de 1 milhão de visualizações, né? Para mim, assim, eu imaginava que pudesse causar, sim, um certo debate, porque é um tema muito atual. E é um tema muito delicado, né? Que as pessoas hoje têm dificuldade de admitir traços narcisistas. E o narcisista, então, ele se sente dolorido, né? Quando alguém pode desmascarar, né, que ele venha a ser um narcisista. E como na ocasião foram alunos, né, do curso de psicologia que me convidaram para falar sobre psicólogo é coisa de louco, né? Então, o que chamou muita atenção é que muita gente ficou pegando, mas louco não se pode dizer, né? Realmente, né, dentro da psicologia, não é legal chamar ninguém de louco, nem se pode, mas era o clichê, né? Era o tema da entrevista. Então, narcisista não é louco. Não, narcisista é um transtorno de personalidade, né? Então, é um transtorno de personalidade narcisista, tá? Que fala de um perfil extremamente abusivo, agressivo, manipulador. É um tema que, infelizmente, hoje na sociedade está em alta, porque vem se produzindo, se encontrando muitos narcisistas aí em crescente, vamos dizer assim, tá? E a partir, então, do transtorno de personalidade narcisista, que a gente fala TPN, né? A gente vê aí a sociedade enfrentando muito relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e às vezes as pessoas não sabem a diferença entre um relacionamento tóxico, entre um relacionamento abusivo. Tem diferença. Sim, e nós vamos falar sobre isso. Eu queria começar contigo sabendo de todos esses problemas que existem na sociedade, o que toda pessoa precisa saber antes de entrar num relacionamento? Olha, é difícil a gente colocar isso numerado, né? O que toda pessoa precisa saber. Mas não tem um básico assim? Existem sinais? Existem sinais, sim. Até antecipando, eu não esperava que fosse viralizar. Nunca esperei que fosse dar 1 milhão de visualizações naquele vídeo, né? Mas isso só demonstra a tamanha urgência do nosso tema, né? Desse tema sobre narcisismo e relacionamentos tóxicos. Olha, o que dá pra gente saber antes de entrar no relacionamento, assim, não tem como a gente adivinhar quem é narcisista, quem é abusivo. Até porque os narcisistas, eles costumam ser, no início do relacionamento, muito cordiais, muito gentis. Eles são os príncipes. Aqueles que mandam flores?
né? Mais que isso, né? São lua de mel, né? Lua de mel constante. A máscara costuma cair depois que já está estabelecido um relacionamento mais sério. Aí é que vem, né? A pessoa já está envolvida, né? Que ele vai usar todas as artimanhas para envolver essa pessoa. Lembrando que narcisista acomete muito mais o sexo masculino, mas também existe alta demanda no universo feminino. Existem muitas mulheres narcisistas, tá? Não só homens. Então, costumam ser muito envolventes, sedutores, porque eles querem dominar, querem ter. O narcisista quer ter poder sobre o outro, né? Ele quer manipular com intenção. Ele tem intenção de manipular, de fazer um mal, maldades. Todo narcisista é mau caráter? Todo narcisista é mau caráter. Né? Por quê? Todo narcisista tem um traço de psicopatia. Porque o narcisista ele tem um adoecimento onde ele não tem empatia, né? Ele não consegue enxergar o outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro. E para isso, ele é o centro. E a todo custo, ele quer ter atenção voltada para ele quer ter todo o sucesso do mundo, todo o dinheiro do mundo, nunca vai ser o suficiente. É um poço sem fundo. Né? Se ele te tira um. Oba, quero tirar 2. Isso é motivador para ele, é prazeroso, né? Porque ele se sente grandioso. Contrário do que muitos pensam, o narcisista, embora ele passe um ar de superioridade, e ele acha que ele é superior que todo mundo, ele tem certeza que ele é superior, porque ele é o melhor, ele sabe mais, ele não chega a seus pés, tipo, ele tá lá no alto e todo mundo réis mortais, vamos dizer assim, né? Só que o que está por trás disso, da maioria, se não de todos os narcisistas, é um buraco muito grande de autoestima, né? É uma autoestima tão ferida, tão baixa, que ele criou defesas, né? Para se proteger de si e do mundo inteiro. Não aceita críticas. Isso, para não entrar em contato com esse buraco, essas feridas que ele tem. Então, crítica vai machucar, vai ofender, ele vai se defender atacando. Né? Sempre ele vai se defender com abusos, com críticas, com negativo, com não. Ele vai se sentir ameaçado. Então, se ele se sente ameaçado, tá? Ele vai partir para cima. Pedir perdão quando erra, o que o narcisista sente ao errar? Ele sabe que precisa pedir perdão, mas ele não pede. Então, é delicado dizer assim que o narcisista não pede perdão. Porque como estratégia racional, sem sentido, sem empatia nenhuma e falso, ele pode pedir perdão. Né? Mas não quer dizer que ele realmente esteja arrependido e pedindo perdão. Às vezes o pedido de perdão faz parte da estratégia dele de te manipular, porque não está sentindo o perdão verdadeiramente. Então, o perdão pode sair, sim, de uma atitude e de uma palavra do narcisista, mas não com sentido de perdão, e sim com intenção de manipular, de fazer mais um jogo para você estar dentro da manipulação dele. Entendi. É tudo pra ele, né? Voltar pra ele. Ô Lilian, você falou de mulheres que também são narcisistas, Sim. Né? Elas existem e como agem em comparação aos homens? A mulher narcisista, ela é interessante no sentido assim, porque o homem narcisista, ele é um agressivo mais às claras, né? Vamos dizer assim. A mulher narcisista, não. Ela é envolvente pelo charme. Ela é muito preocupada, não que o masculino também não seja, mas mulher é mais preocupada com o que os outros vão pensar a respeito dela. Então ela sempre vai estar preocupada também com as aparências, sempre muito preocupada com as aparências, porque a aparência vai ser um grande instrumento de sedução, de envolvimento, de manipulação. Tá? E a agressividade da mulher é uma agressividade sutil. Ela vai te envolvendo aos poucos e você não percebe, né? E normalmente as vítimas de uma mulher narcisista demora muito tempo para perceber que foi envolvido por ela, né?
quando percebe, né? E a mulher também, ela usa muito a extorsão através do dinheiro. O homem, a mulher narcisista, ela tá muito interessada no seu dinheiro. A maioria das mulheres narcisistas, também, como tem baixa autoestima, ela te manipula, ela vai ter o poder sobre você, sobre o seu dinheiro, sobre tua vida, vai tentar te isolar socialmente, o homem também, mas a mulher mais controle. Você tá no celular? O que você tá vendo? O que você tá fazendo? Rindo? O que você tá rindo? Não, sai do grupo, né? Sai desse grupo aí. Eu não quero que você entre no Instagram, no TikTok, nada. Ela vai sempre ter o controle e vai tirar você da sua família, dos seus amigos. Não pode futebol, não pode barzinho, não pode nada. Só ela, né? Só que ela também é infiel. Né? Ela precisa ser que infiel. Bandidinha. Ela precisa muito ser infiel, porque ela precisa do público, da audiência, da validação dela, né? Então, uma característica marcante, mais do que os homens narcisistas, que também tendem a ser infiéis, as mulheres são ainda mais. Caramba, essa foi forte. Então, tem muitas por aí, né? Muitas que estão interessadas, assim, eu vou pegar aquele cara lá porque ele é rico, vai poder me sustentar, fazer minhas... Eu não estou dizendo assim que toda mulher que busca um homem rico ou homem é narcisista, Sim, tá? claro. Tem a ver com caráter, mas nem sempre é narcisista. Mas o narcisista, ela quer só o dinheiro a título de poder, para servir a ela, para fazer os gostos delas, e ela vai usar isso também como um instrumento para deixar o homem aos pés dela e usar contra ele, né? O próprio dinheiro contra ele. Caramba. Lilian, você falou que todo narcisista é mau caráter. Tem um contexto para isso, né? Como se prevenir de canalhas, seja um homem ou mulher? Como se prevenir de canalhas ou gente mau caráter? Olha, a prevenção vem de você manter sempre, eu falo vigiar e orar, né? Bíblico é muito complexo, porque além de ter o cunho espiritual, a gente tem que trazer para o cunho do dia a dia. Principalmente nos dias de hoje, onde estão, infelizmente, sendo gerados cada vez mais transtornos emocionais e adoecimentos emocionais aí. E a única forma que a gente tem é estar atento a... começa com... muito comum em adolescente, a gente já observa em algumas crianças, mas em adolescentes fica mais, vamos dizer assim, mais exposto, que é o brincar, o tirar sarro, o bullying, né? Então, bullying já é uma questão. A pessoa se diverte, tira sarro de você, ela tá se divertindo e você tá se chateando, já tem alguma coisa errada aí, né? Porque se para ela tá sendo legal e para você não tá, já é um traço tóxico ou abusivo. Começa simples. São sinais. São sinais. Sinal, tá? A pessoa tá lá chorando, triste, ela chega para você, precisa chorar por isso? Larga de ser mole, larga de ser chorão, né? Já fica ligado. Fica alerta. Fica alerta. Vamos dizer que tá só no namoro ainda. Isso, porque é normal a gente falar, larga de ser chorão, né? Para com isso, o mundo é muito maior. É normal, faz parte, é comum, né? Mas quando fica muito, tipo, tudo que você faz é desmerecido. Peraí, ele não valida nada, ou ela não valida nada que eu faço. Você é muito chorona. Nossa, você não acha que você está sendo fraca? Presta atenção. Né? Nossa, essa roupa você tá horrorosa. Faz coisa errada. Você só faz coisa Tem errada. Tem as ofensas também? Você é no burro. início não, né? No início no início é só flores. Não, no início não. No início pode falar assim, mas por que você está chorando? Não precisa chorar por isso. Nossa, você é sensível demais, né? Então, o começo é assim. Lembra que relacionamentos, principalmente o abusivo, começa com flores, chocolate, perfume, lua de mel. Né? Nossa, então quando eu entrar num relacionamento lua de mel, eu tenho que desconfiar? Sim. Ficar atenta. Vamos ver o quanto vai durar. E já começa a fazer alguns testes, né? Porque quanto antes você mostrar para uma pessoa que você está caindo na dela, que você se entregou a conquista, na hora que, no caso, o narcisista, quando ele sentir que você está entregue, é onde ele vai começar a manipulação. Então, uma forma, de repente,
É que daí a pessoa normalmente que não é narcisista, ela vai se envolver de verdade, né? Uhum. Mas se não seria assim, olha, se mostrar que está envolvido e para ver se a máscara cai. Mas narcisista costuma ser muito inteligente. Se ele perceber que você está fazendo uma jogada teste, ele vai te dar o carro, vai te levar para Bahamas, No né, para o cinema ali. cinema. Não, não, nós vamos comer, daí eu vou dividir aqui o cachorro quente. Vamos dividir. Não, deixa que eu pago, né? Depois você que vai ter que pagar para ele e ainda assim, como assim? Você não vai pagar, não tem dinheiro para pagar, né? É óbvio que é você que paga a conta, né? Quando não, ainda levanta da mesa, paga a conta e se vira, Caramba, né? acontece muito isso. Acontece, é muito comum. Narcisista também gosta muito, os abusivos principalmente, gosta muito de desmerecer na frente do outro, dos outros, de ter plateia para mostrar o poder. Né? Muitos. Ah, Liliane, mas o meu ex-marido, meu ex-namorado, na frente era um santo, né? É também característica, né? Nossa, você tem o melhor marido do mundo. Ele precisa muito dessa validação social, de ser o melhor marido, a melhor esposa do mundo, carinhoso. Olha, ele te dá um carro, olha, ele te paga um curso, olha, ele paga a luz, a água na sua casa, não deixa você trabalhar, né? Até porque Hum. se você sai para se relacionar com as pessoas, para ele é perigoso. Esse negócio entrou num assunto que eu achei interessante. Acontece muito do homem, de alguns homens narcisistas, não deixar a mulher trabalhar. Isso seria um cuidado ou um controle? Controle. O narcisista não cuida nunca. O narcisista ele não tem capacidade de cuidar do outro. Mas a mulher que ela tá cega pra isso, ela acha que aquilo é Aí a mulher cuidado? está já adoecida, né? Quando a mulher ela enxerga o narcisista que a proíbe de trabalhar, só pode ficar bonita para ele, só pode sair com ele, só pode ir para academia com ele, vamos dizer assim, a mulher, se ela está se rendendo, a maioria das vezes, ela ainda não percebeu que não são cuidados. Se ela está confundindo esses excessos de cuidado com cuidado, é porque ela ainda é vítima, né? E não se percebeu sendo envolvida e manipulada por narcisista. Às vezes tem mulheres que elas são tão envolvidas, homens também, tão envolvidos num relacionamento narcisista que apanha, que são agredidas fisicamente. Não, mas ele fez isso porque ele estava nervoso, né? Não, mas ele fez isso por culpa minha. Então, às vezes, que a pessoa usa o gaslighting, que a gente chama, Uhum. né? Que manipula a pessoa para ela ainda se sentir culpada, né, da maldade que ele está fazendo com O que é ela. o gaslighting? O que é e como identificar? O gaslighting é um abuso, né? É um tipo de abuso feito através de manipulação, Dá um né? exemplo pra gente. O narcisista usa muito gaslighting, e toda relação abusiva ela tem um gaslight. O gaslight, um exemplo assim, não, quebrei esse prato aqui na frente das crianças, da esposa, e ainda vira para você, é culpa sua. Eu quebrei esse prato porque você me deixou nervoso. Eu quebrei esse prato porque você atrasou, né? A culpa sempre vai ser da esposa, do esposo, de qualquer um, menos dele, né? Então, a vítima, além de ser vítima, ela ainda no gaslighting, ela ainda é culpada, né, do mal que o outro está fazendo. Ele sempre vai manipular a situação. É sempre intencional ou... Intencional, né? O que faz um relacionamento tóxico ser diferente do abusivo é exatamente isso. Porque no relacionamento tóxico, às vezes as pessoas não têm consciência que elas são tóxicas. Elas são tóxicas e o outro também e vice-versa, e não se percebe sendo tóxico. Tá? Porque não tem, às vezes, a intenção. Às vezes tem uma história de vida que as fez assim, às vezes foram vítimas de educadores narcisistas, de uma sociedade narcisista, né? Então, tem relacionamentos tóxicos, né? Não tem intenção. A maioria dos relacionamentos tóxicos. O relacionamento abusivo é aquele que tem intenção. Eu tenho intenção. O narcisista, assim,
Ele tem a intenção de manipular. Ele tem a intenção de ter o poder sobre você. Ele tem a intenção de ser o centro da atenção. Ele quer tudo para ele. O mundo gira ao redor dele e para ele, ao gosto dele. Ele não sabe cuidar, né? A não ser que tenha uma intenção. Então ele pode até demonstrar cuidados, mas não porque ele está te cuidando, não. Ele está mostrando cuidado porque ele quer tirar uma vantagem disso. Mas o relacionamento tóxico, ele com o tempo, ele pode se tornar abusivo? Pode. Um relacionamento tóxico, se não tiver cuidado, se não for atento, pode se tornar abusivo. Quando ele se torna abusivo, Liliane, o tóxico é assim, ele é um relacionamento de duas vias. Os dois estão sendo abusivos, vamos dizer assim, tá? Chumbo trocado no popular. E no abusivo sempre vai ter uma vítima. Ah, entendi. Então o tóxico é os dois ali alfinetando. Buscando poder, eu mando mais, eu tenho ciúmes dele, o outro também tem. Seriam dois narcisistas? Às vezes, mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes podem ser duas pessoas feridas, dois corações feridos. Orgulho também, né? Pode ser orgulho. O orgulho, eu já falo assim que o orgulho em excesso é narcisista. Né? Agora, o orgulho ferido, o coração machucado, a história... Os traumas, né? Os traumas, isso. Uma pessoa, por exemplo, que já foi traída. Ela entra em outro relacionamento, ela sem começa... cura, ela já entra intoxicada com a história que ela não curou. Né? Então ela, nossa, você tem mania de perseguição, né? Mania persecutória. É muito comum em pessoas que sofreram traições, é muito comum em pessoas que foram vítimas de abuso, é muito comum em pessoas que vêm de história tóxica, porque o relacionamento tóxico, ele não ocorre só entre casais. O relacionamento tóxico acontece às vezes numa família inteira. A família inteira se relaciona de forma tóxica, né? Um cutucando o outro, um puxando o tapete do outro, é uma disfunção. Tá? Ali tem uma disfunção de relação emocional. Veja, o que está por trás de todos esses relacionamentos que nós estamos falando é a comunicação, né? Então, a comunicação adoecida, verbal ou não verbal, é o que vai dizer da toxicidade dos gaslighting ou do narcisista. Inclusive, já que você está falando aí da comunicação, fala pra gente quais são os sintomas mais comuns de gaslight que muita gente ignora. O gaslight é ignorado mesmo. E como eu falei, são aquelas brincadeiras que para quem faz é legal, é engraçado, mas para ele não é. Para quem está sendo a vítima. Gaslight é diminuir o teu sentimento, diminuir aquilo que você sente, aquilo que você pensa, larga de ser chorão, você está sendo muito mole, né? Outro sintoma do gaslighting é proibir você de sair com aquela roupa, porque aquela roupa tá feia. Fazer a pessoa se sentir burra, fazer a pessoa se sentir incapaz. O objetivo maior do gaslight é que a pessoa ela fica tão envolvida a ponto dela perder a identidade. Quando você começa a perder a sua identidade numa relação, num relacionamento, você está sendo vítima de abusos, né? Porque você começa a duvidar de quem você é. No gaslight, a pessoa começa a duvidar do que ela sente, porque ele contradiz. Mas você não disse isso, um exemplo, né? Não, você está errado, isso não aconteceu. Então, às vezes, a pessoa fala, aconteceu, e aí a pessoa vai lá e conta, não, isso não aconteceu, é coisa da sua cabeça. Não, eu não fiz isso, você está ficando louca? Né? Você está ficando louco? Né? Então, o gaslight ele é cheio de colocar você em dúvida sobre o que você pensa, sobre o que você sente, desmerecendo tudo para te colocar mesmo numa crise de identidade. E aí a pessoa, vítima de gaslight, ela se perde dela mesma. Por isso que é uma característica do relacionamento abusivo e do narcisista. Liliane, eu queria saber por que tantas mulheres não conseguem sair de um relacionamento abusivo, narcisista. Olha, normalmente as mulheres e as vítimas, de forma geral, que não saem de um relacionamento narcisista, elas têm uma história de abuso na infância, tá? Na adolescência,
Hoje nós sabemos que são pessoas que às vezes herdaram uma família de relacionamento disfuncional tóxico, né? Que o vô, bisavô, vem de gerações, e aí ela entra numa relação achando que é o príncipe. Normalmente as relações abusivas, elas começam com o príncipe que vira sapo, ao invés do sapo que vira príncipe, né? Então, e elas acostumam por que elas acostumam? Porque ela viu o pai maltratando a mãe, viu a mãe maltratando o pai, o irmão maltratou ela e a mãe falou: Ah, teu irmão tá certo mesmo, né? Ou desmereceu a mamãe, olha minha irmã me batendo, meu irmão me batendo, isso não é nada. É sim, né? Claro que é. Então, aí uma pessoa que cresce num ambiente já assim, tóxico, que se priva de nomear suas emoções, quando ela entra num relacionamento tóxico, ela perde a identidade. Ela vai sendo minada aos poucos, porque o narcisista ou o abusador, o gaslighting, ele mina a personalidade daquela pessoa e ela se perde na personalidade. Então ela tem dificuldade de sair, porque na maioria das vezes ela foi tão vítima da manipulação que ela ainda acha, tá, que ela é culpada. Ela é culpada porque ele tá doido, doente, tendo essas atitudes porque eu não fui boa esposa, porque eu não fui boa amante, porque eu gastei todo o dinheiro dele, ele tem razão, porque é muito comum, a mulher que apanha, às vezes, ela volta com o marido. Então, Muitos. acontece muito da mulher apanhar e ela vai lá e denuncia, só que logo após ela vai e tira a queixa. Tira a queixa primeiro, porque ela vai se sentir. Voltou com ele, primeira coisa. Ela fez a queixa, aí ele foi lá, promete, nunca mais vou fazer isso. E outra, eu fiz isso, porque lembra que eu falei, o narcisista, ele só pede perdão se for para manipular você. Então, ele não admite te perder. Ele não admite perder a vítima dele. Tá? Então ele vai pedir perdão não porque ele quer ser perdoado, ou porque ele está pedindo perdão mesmo, fazendo juras de amor. Ele está pedindo perdão porque ele não quer perder você e não quer também ficar exposto socialmente como um agressor, porque é muito importante para o narcisista de relacionamento, ele ser visto como um santo, como o pai de todos, como maravilhoso, salvador. Ele quer isso. Então, quando ele pode ser descoberto, ele vai usar qualquer artimanha, O bicho é malandro. maldoso. Por isso que é mau caráter. Né? E, Ele vai fazer de qualquer artimanha para fazer a mulher acreditar que ele está pedindo perdão. Aí ela perdoa. Aí chega em casa, ele já começa com gaslight de novo. Mas você também, meu amor, aquele dia eu te bati porque lembra o que você fez? Né? A culpa é e dela. ela começa a admitir, é mesmo. Então, Porque ela ainda está fragilizada. Vamos lembrar que uma mulher, quando ela está dentro de um relacionamento, ou o homem, perdeu a identidade, não sabe quem é, não sabe o que pode, não sabe dos seus valores, porque o bombardeio da toxicidade, do gaslighting, tem também o love mobbing, né, que é o amor em excesso. tá, aproveitando que você tá falando do amor em excesso, amar demais Pode produzir narcisista. é uma fábrica de narcisista. Tudo O que que é seria, excesso, para menos ou para mais, perde a saúde. o que seria amar demais? Não colocar limites numa criança, né? Fazer tudo o que ela quer, né? Porque eu posso, né? Não, mas eu não tive, deixa eu dar, calma. Eu não tive Convém, celular. convém, né? E hoje no mundo, falo como mãe também, além de psicóloga, é muito difícil. Eu tenho 2 crianças, né? Como é difícil você evitar o celular. Mamãe, mas as minhas amigas já têm WhatsApp, minhas amigas têm Instagram. E como, para mim, eu tenho que estar muito resolvida, analisada, em dia com a minha terapia, com meus estudos, para falar para minha filha, você não é todo mundo, né? E repetir a frase, inclusive, que eu ouvi da minha mãe, que hoje tem mais sentido, né? Mas assim, filha, você não é todo mundo. Por que, mamãe? Minhas amigas têm. Filha, faz mal, você vai ter tal dia, tal horário. Enquanto que a maioria, né, dá o celular para criança, né? Então, criança com 7 anos tem celular. Né? Hoje, eu acho
eu acho, como educadora, eu acho um abuso errado e absurdo. Mas é uma forma de descansar que muitos pais encontram, tá? Só que é uma armadilha. Sim, É porque uma você, armadilha. você não sabe o que a criança pode estar vendo ali. Não tem como você ter controle E 100%. Até o YouTube Kids, né? Que esses dias eu estava lendo uma reportagem que mesmo no YouTube Kids, como fica rolando os vídeos ali, Uhum. às vezes aparece. Olha, tem um vídeo aí que viralizou que eu fiquei assustadíssima, que o pai questionando a criança, que a criança queria cortar o pescoço do irmão. Onde Eita. você viu isso? No YouTube. A criança de 5 Uhum. anos. Onde você viu isso? No YouTube. Quer dizer, não foi no TikTok, que a maioria dos pais proíbem o TikTok para criança pequena. Foi no YouTube Kids, né? O que você viu lá? Ah, ele decapitava a criança, Meu Deus. cortava o pescoço porque ele não quis buscar água, porque ele não quis brincar daquilo. E o pai foi perguntando, tá viralizado aí na internet, né? Foi perguntando, e onde você viu isso? Eu vi lá no celular. Como a criança ela não tem maldade ainda, ela vai colocando onde ela viu, ela entrega tudo, né? E aí tá o grande perigo, né? Não tem como a gente ter controle, a não ser que você fica do lado. E aí é meio complicado, né? Sim. Então, isso também hoje são fábricas de produzir narcisistas, psicopatas. Isso desde a infância, você tá falando. Isso. São Ah, fábricas sim, também entendi. que às vezes a criança, assim, nós nascemos com uma carga genética de milhões de coisas, pensam muitas gerações anteriores a nós. E aí, conforme o ambiente que a gente está, vai apertando os botõezinhos que eu já tenho as tendências. Então, eu já tenho a tendência a desenvolver um TDAH, transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Aí fica no celular, né? Entre outras coisas, pronto, ativou. Ah, Liliane, mas está em alta o autismo, o transtorno do espectro autista, está em alta hiperatividade, está em alta psicopata, narcisista, toxicidade. Sim, está em alta, porque está ou amando demais ou de menos. Percebe os excessos? Ou se Sim. ama demais, tá? Ou é 8 ou 80. E isso produz, narcisismo produz, porque nunca vai ter uma segurança do que pode, do que não pode, do que é, do que não é. Aí esse buraco é onde ele vai sempre usar, aprender a usar do que for necessário para garantir a segurança dele ser cuidado por ele, do jeito que ele sabe. Ninguém cuidou, então eu cuido. Voltando aqui Narcisista. pro narcisista, relacionamento abusivo, tóxico. Terminar pode ser mais perigoso do que ficar? Como, aproveitando essa pergunta, como sair de um relacionamento abusivo? Olha, para sair de um relacionamento abusivo, a primeira coisa que tem que acontecer é ser identificado. Admitido. Então você tem que identificar e admitir que você está num relacionamento abusivo. Isso já é doloridíssimo e difícil. Identificou que está num relacionamento abusivo, tá? Procurar ajuda, principalmente de um psicólogo e família, amigos, alguém que saiba. Liliane, não tenho ninguém. Hoje nós temos 180, inclusive, que presta auxílio, não é só para dar queixa, né, que muita gente pensa que é para dar queixa. Ele também presta auxílio. Então, para sair, primeira coisa, saber, ter consciência, buscar ajuda, tá? Buscar ajuda, porque você lembrar que você é vítima, né? Se posicionar como vítima de um abusador é o primeiro passo, porque daí é onde eu vou ter que me cuidar, me Uhum. vigiar. Vigiar e orar. Estar em oração, no sentido de estar atenta, em atenção, em atitude, em postura, para não cair na tentação. Por quê? Porque o narcisista ele vai tentar, já te conhecendo, se você foi vítima há muito tempo, ele te conhece. Porque foi vítima, quer dizer que ele conseguiu te manipular, ele conseguiu te envolver, conseguiu tirar toda a sua identidade e suas defesas. Então ele te conhece mais do que você. Você está perdido. Você está perdida. Então você admitiu, realmente, nossa, eu não sei mais quem eu sou, né? Não tenho mais identidade, não tenho mais gosto, não tenho mais amigos. Começou a ver que tá tudo esquisito, né? Epa, será que eu tô num relacionamento abusivo? E nem sempre o abuso é agressão física, né? Então acha que eu não tô num relacionamento abusivo porque não tem agressão física, mas tem. Não se arruma mais,
ou se arruma só para o marido ou para a esposa, não tem vontade de sair, não quer ver amigos, não tem relacionamento com parentes, com família, tá com dificuldade de sorrir. Só o fato de você não estar feliz no relacionamento, tipo, ai, minha esposa vai chegar, ai, meu marido vai chegar. Ixi, ele vai querer hoje ter relação, namorar, ó, já é um grande alerta, já liga a luzinha. Eita, será que se eu não tô feliz, será que eu tô num relacionamento abusivo? Né? O que que está Começar a se acontecendo? questionar, né? Começou a questionar o mínimo, já é tóxico. Ô, Liliane, já estamos finalizando aqui o nosso podcast, mas eu queria saber como reconstruir a autoestima depois de um relacionamento abusivo, um relacionamento conturbado. Primeira coisa, Liliane, tudo é buscar terapia. Né? Quando você tem um coração ferido, né, a terapia é que vai te ajudar. Por quê? Porque a terapia, a psicoterapia, é o caminho de você se autoconhecer. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei de mim, mais eu vou poder me proteger daquilo que eu sei que eu sou falha, daquilo que eu sei que eu sou frágil, e mais vou poder usar aquilo que eu tenho de qualidade e potencialidade para ser quem eu sou, né? Uma pessoa que está saindo de um relacionamento abusivo, ela está em pedaços, ela precisa se colar, né? Todinha. Então ela tem que ter essa consciência que ela está precisando se colar e que ela precisa voltar a se amar. Primeira coisa, atividade física. A atividade física é essencialmente importante, porque é onde você vai produzir neurotransmissores, ocitocina, é, todas as inas, serotonina, tudo neurotransmissores que vão tirar você de um processo depressivo por falta de neurotransmissor. E alguns outros hormônios também, ocitocinas, endorfinas. Então, atividade física é essencial. Por quê? Ela vai te dar disposição que às vezes você não vai ter física. Tá tão machucada que a sua hipófise, né, que é responsável por produção desses neurotransmissores, tá deprimida. Então, às vezes precisa da atividade física, às vezes não, sempre. Às vezes precisa de uma medicação para ajudar você a sair de um processo depressivo, né, autodestrutivo. Então, vai precisar de um psiquiatra, tá? Mas só de começar com a atividade física ajuda? Ajuda. Atividade física. Identificou? Vai logo dar volta na rua, andar, caminhar, se não tem dinheiro para ir na academia, tem bicicleta. Hoje tem várias formas de você fazer atividade física. Depois da atividade física, fica atenta à alimentação, porque a pessoa que está no relacionamento tóxico, ela perdeu o cuidado e o amor pela vida. Nem comer direito ela come, né? Porque tanto faz. Ou tem gente que come demais também, não? Ou come em excesso, não come direito. Come de menos, come porcaria, porque não se ama, né? Não sabe quem é, não tem um amor próprio curado, o amor próprio se perdeu. Então não sabe se cuidar. E ainda deixa um narcisista cuidar dela. Então, ela sangra até morrer. O emocional. Então, uma coisa que nós falamos pouco, mas também que cura muito, é a fé. Né? Fé é algo dentro da psicologia que é pouco abordado, né? Mas temos linhas como Jung, eu sou junguiana, que fala muito da importância da fé. Hoje temos a logoterapia também, que quando se tem um sentido, né? Quando você encontra um sentido para se reerguer, para se remontar na vida, por um filho, por uma mãe, né? Por si mesma, por uma história, porque eu quero ter sucesso, por uma história, né? Tem um sentido grande, você também consegue transformar a sua vida. Então, colocar sentido, ter fé é fundamental, além da atividade física, da alimentação, às vezes uma medicação, ir ao médico. Com certeza, um bom profissional da psicologia pode ajudar. Hoje tem terapias alternativas. Busque referência, né? Porque também existem muitos narcisistas profissionais, não só da psicologia, em todas as áreas. Porque é pra não ficar muito longo também. Sabe o que é importante? É assim, todo relacionamento abusivo é tóxico, tá? Mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo, Pode deixar. tá? Por quê? Porque o relacionamento, lembra lá,
que eu falei, o relacionamento tóxico, ele é duas vias. E o relacionamento abusivo, ele sempre tem uma vítima. Então, o tóxico pode se tornar abusivo quando uma das pessoas envolvidas ali na toxicidade ganha poder, começa a agir com mais maldade intencionada, então daí deixa de ser tóxico e começa a ter uma vítima, é abusivo. Então, todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo. Gaslight nem sempre vai estar presente no relacionamento tóxico, mas sempre estará presente no relacionamento abusivo. Né? Loving bombing, ele faz parte do relacionamento tóxico? Muitas vezes é o princípio do relacionamento tóxico e do relacionamento abusivo. Todo relacionamento abusivo começa de um love bomb. Amar demais. Maravilha. Quero te agradecer por estar aqui no nosso podcast e dizer que esse é o primeiro de muitos, né? São muitos temas que nós temos aí para abordar. São temas complexos, complexos demais, né, Alisson? Assim, porque às vezes a gente quer falar de tanta coisa. Eu acho que tem muita gente perdida, sabe, na internet, ou que precisa ser compreendida, tem muita ouvida. Gente que nem sabe o que é o gaslighting, né? Gaslighting é um tema hoje... Eu mesmo não sabia. Gaslight, né? Eu estava até te falando naquela hora, é porque é muito novo, né? Ele surgiu por causa de um filme chamado Gaslight, né? Porque a tradução mesmo do gaslight significa luz de gás, né? Você vai ver o que tem a ver. Tem um filme, lá em 1944, que chamava Gaslight, que a tradução então seria meia luz, e nesse filme a mulher ela é totalmente abusada por um homem muito rico, ela começa a sumir da sociedade, da família, o que aconteceu com a fulana, não é mais a mesma, anda triste, deprimida, tudo que o marido manda, e assim, esse filme é bem interessante para você, inclusive, entender o gaslighting, né? Por isso que surgiu de lá. Como é que é o nome do filme? Gaslight. Dá uma pesquisada. Porque daí você acaba entendendo um pouquinho, através do filme, o que é gaslighting. Lá, ela se perde todinha, porque a todo momento ela foi manipulada a perder o poder que ela tinha sobre ela. Nossa. Né? Até ela descobrir que ela podia sair da relação. Tem salvação? Tem. É fácil? Não. Não é fácil. Liliane, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Falo que oportunidades como essa, Alisson, são muito importantes porque é uma forma, inclusive, da pessoa pensar: nossa, será que eu estou numa relação tóxica? Será que eu estou numa relação abusiva? Porque se questionar também é um grande passo para identificar, né? Se eu estiver numa relação tóxica, tem cura? Tem. Né? Eu faço atendimento a casais há quase 30 anos e vou dizer para você uma coisa importante antes da gente encerrar, que assim, todo relacionamento tem momentos que podem ser tóxicos, né? Então, o quanto mais longo um relacionamento, 20, 30 anos, não tenha dúvida que teve momentos e fases tóxicas, tá? Não quer dizer que você é uma pessoa tóxica, que seu relacionamento é tóxico. Foram momentos. Isso, é muito importante. Nossa, Liliane, como meu marido fez isso e eu também, nós devemos ser narcisista. Calma, né? Porque ser narcisista, ser tóxico, tem que ter repetição, tem que ter continuidade, tem que ter uma história de alta demanda, né? Porque tem momentos que todo ser humano pode ser tóxico, nós somos imperfeitos, né? Então, também não podemos sair por aí porque eu li, descobri que existe gaslighting, existe toxicidade, narcisista, todo mundo. Você é narcisista, calma. Você é tóxico. Não, né? E é muito comum. Eu me lembro como estudante de psicologia, quando fui estudar psicopatologia, nossa, eu achava que eu era louca. Tanto que muitos alunos do curso de psicologia surtam quando vão entram em surto mesmo, de ter que ir para psiquiatra, para clínica, porque começa a estudar psicopatologia, às vezes se identifica e fala, eu sou tudo isso aí, né?
Porque nós temos traços de tudo de bom e de tudo de ruim, né? E tem momentos que eu vou ser maravilhosa, perfeita, e tem momentos que eu sou muito humana e não sou perfeita. E ter essa consciência também desse equilíbrio sem excessos é que faz a saúde. Ter consciência que eu fui tóxica, ou, olha, filha, filho, porque o relacionamento de toxicidade não é só entre homem e mulher, é hétero, homo, né, relacionamentos afetivos sexuais. A toxicidade também pode ser de mãe para filho, de filho para mãe, por isso que é um tema que a gente tem que falar muito. Existem muitas mães narcisistas que acabam com a vida da filha. Com autoestima. Com tudo, né? Com tudo, né? Às vezes o filho se mata porque teve um pai e uma mãe narcisista. Não estou dizendo aqui, fique bem claro, né? Ah, o filho se matou é por culpa da mãe. Não, 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 não. Ou do pai. Não é isso. Mas muitos acontecem assim também, né? Então, veja só, como é um tema delicado, onde o excesso também, né? De você levar ao pé da letra e não ter Equilíbrio. um equilíbrio, né? É que vai trazer preconceitos e erros. Então, é natural, comum, infelizmente, do ser humano que a gente possa ser tóxico em alguns momentos. A diferença é que o mau caráter, o narcisista, o tóxico de verdade, ele não identifica. E se identificar, ele vai usar aquilo para te manipular, onde você ainda é culpado por ele ter sido tóxico. Aí é grave. Mas se eu identifiquei minha toxicidade, sofri porque eu fui tóxico, me senti mal porque eu fui tóxica, pedi um perdão de verdade, não para manipular. Bem-vindo, ser humano saudável. Reconheceu, né? É um sinal também que tá tudo certo. Errar não é... Isso é grandiosidade humana. Errar não é humildade. sinal de que você é um psicopata ou narcisista. Isso. É A sinal que você é humano, né? A humildade é linda. E o narcisista jamais vai ter humildade. Nunca. Ele é o melhor do mundo, o melhor de todos. Ninguém é páreo para ele. Maravilha. Gente, Muito obrigada. esse foi o nosso podcast. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.